Hoje, em Washington, houve outro tiroteio que já foi considerado uma nova tentativa de atentado contra Donald Trump. Mas desta vez surgiram detalhes tão chocantes que levam a pensar que há uma certa conspiração dentro da equipe da Casa Branca contra o presidente americano. Bem, pelo menos é assim que os teóricos da conspiração estão pensando agora, prestando atenção em como foi feita a evacuação do presidente e como foi feita a evacuação dos altos funcionários da Casa Branca. E por que afinal permitiram que o atirador se aproximasse tão tranquilamente do salão de festas onde o evento estava acontecendo? Após o tiroteio no Hotel Washington Hilton, durante um evento com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, agentes do serviço secreto retiraram rapidamente as principais autoridades para um local seguro. Mas o interessante é que, em primeiro lugar, o serviço secreto correu para salvar não exatamente continuação a seguir, viram um certo simbolismo e até mesmo uma conspiração. Ao mesmo tempo, surgem cada vez mais continuação a seguir. Afinal, descobriu-se que era possível entrar livremente no hotel onde acontecia o encontro, mas os detectores de metal estavam apenas na entrada do próprio salão principal. E também os teóricos da conspiração já veem simbolismo nessa tentativa de assassinato, afinal, foi nesse mesmo lugar que, há 45 anos, atiraram no 40º presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Já o próprio Trump hoje lembrou de Abraham Lincoln, e também não foi por acaso. Então, vamos analisar essa situação agora, porque com certeza há algumas questões a serem esclarecidas. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário seu. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Mas durante o evento de hoje eu pedi para que todos os americanos se comprometessem novamente com sua continuação a seguir. Итак, сразу скажу, что все подробности о том, что именно и как именно происходило. Donald Trump segue conversando com a mídia em Washington. Contarei mais no próximo episódio. Caso você tenha perdido as notícias, acredito que no Telegram você já entendeu, ao menos por alto, o que aconteceu. Neste episódio, vamos discutir juntos algumas questões controversas desse incidente. Resumindo bastante, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, foi evacuado às pressas de um jantar com representantes da mídia após tiros serem disparados. Continuação a seguir. O incidente aconteceu na noite de sábado, durante um evento solene com a participação de jornalistas, que tradicionalmente ocorre no formato black tie em um hotel em Washington. Perto do salão onde acontecia o jantar, foram ouvidos vários tiros. Descobriu-se que um homem abriu fogo que, armado com uma espingarda, uma pistola e facas, tentou romper a segurança e entrar no salão de festas. Где и сидели Дональд Трамп, вся верхушка американская и, конечно же, гости. Как раз на входе к залу и были слышны эти выстрелы, после чего Трампа и всех высокопоставленных чиновников evacuировали. Подозреваемый в стрельбе находится сейчас под... E então, após os tiros no hotel Washington Hilton, onde acontecia o evento com a participação do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a história continua. Começaram a retirar as principais autoridades do país para um local seguro. Mas é interessante que, em primeiro lugar, o serviço secreto não correu para salvar o presidente Donald Trump, embora parecesse que ele deveria ser a prioridade máxima. O primeiro a ser evacuado do salão foi o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. O presidente Donald Trump teve que esperar a sua vez para ser resgatado. Continua, e neste vídeo dá para ver que não é o presidente que é salvo primeiro, mas sim o vice-presidente. Se olharmos o vídeo, veremos que os agentes do serviço de segurança começaram evacuando as principais autoridades do país. Bem, por mais estranho que pareça, ninguém se importou com os jornalistas. O primeiro a ser retirado do pódio, onde estava a mesa de Donald Trump e dos funcionários de sua administração, foi justamente J.D. Vance, levado pelos agentes. O próprio Trump permaneceu à mesa até que os soldados armados das forças especiais correram para fora e ficaram na frente dele, protegendo o chefe de estado com seus corpos. Só depois disso, Trump começou a ser levado para os bastidores do palco. Nesse momento, J.D. Vance já estava há muito tempo em um local seguro. Na saída, o presidente dos Estados Unidos ainda tropeçou e caiu. Bem, pelo menos foi assim que pareceu de fora.
Lá está o presidente sendo escoltado. O presidente sendo escoltado por uma lateral. O vice-presidente sendo escoltado. E, claro, agora na internet estão procurando algo suspeito no fato de que o vice-presidente foi evacuado antes do presidente. Bem, e esse comportamento do serviço secreto pode ter uma explicação simples, sem nenhuma teoria da conspiração. A questão é que nos Estados Unidos da América, o presidente e o vice-presidente são levados para direções diferentes por questões de segurança, para evitar que toda a liderança fique vulnerável ao mesmo tempo. Esse é o protocolo, sempre em direções diferentes. E de acordo com esse mesmo protocolo, evacuam primeiro quem pode ser retirado mais rápido e com mais segurança naquele momento para reduzir o risco geral. Ou seja, em primeiro lugar, ou o presidente ou o vice-presidente. Um deles precisa ser retirado o mais rápido possível. E parece que J.D. Vance estava simplesmente mais perto da saída. E foi por isso que ele foi retirado primeiro. Só depois correram até Donald Trump. Por outro lado, sabe-se que outros funcionários e ministros demoraram bastante para ser evacuados. Por exemplo, sabe-se que o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi evacuado quase por último. Antes disso, ele só ficou sentado no chão esperando. O atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, reacendeu dúvidas sobre a segurança do líder americano. A questão é como exatamente o homem armado com uma espingarda, uma pistola e facas conseguiu entrar no prédio e abrir fogo. E um agente do serviço secreto chegou a ser ferido, mas foi salvo pelo colete à prova de balas. Mas o fato é, como um homem com tanta arma conseguiu entrar nesse hotel? Mais tarde, Donald Trump afirmou que o prédio não é particularmente seguro, destacando a vulnerabilidade desse local. Segundo ele, o suspeito estava perto do próprio salão de festas, mas o fato de um homem armado ter conseguido entrar no hotel levantou sérias questões sobre a organização da segurança. Chamou atenção especial o fato de que, para entrar no hotel, os convidados só precisavam apresentar o ingresso. Os detectores de metal estavam só na entrada do salão principal, então era possível entrar no hotel com uma arma e circular por ele. Isso permitiu que o suspeito se aproximasse do local do jantar muito mais do que o esperado. Mas agora Trump, em meio a processos judiciais sobre a legalidade da construção, ganhou um novo argumento a favor da construção, e ele declarou que o salão de festas é realmente necessário para esse tipo de evento porque assim será mais seguro. Mas acabou que Donald Trump não estava exatamente interessado no salão de festas, e não foi por causa dele que ele demoliu uma ala inteira da Casa Branca. Não, a questão é que embaixo do salão de festas está sendo construído um bunker para o presidente e todos os outros, e alguns já suspeitam que esse é o verdadeiro objetivo da reforma da Casa Branca. Na verdade, o salão de festas é fachada, o que está sendo construído é o bunker, e essa informação é pública, não é teoria da conspiração. Todos sabem que sob o salão de festas haverá um novo bunker. Vale destacar que durante o auge do jantar dos correspondentes da Casa Branca, no hotel Washington Hilton, houve um tiroteio. Vou explicar rapidamente o que aconteceu. Convidados no fundo do salão de festas, onde ocorria o evento, disseram ter ouvido ao menos 10 tiros antes da chegada dos agentes do serviço secreto. O atirador foi detido e era um professor de escola de 31 anos chamado Cole Thomas Allen. Vou contar mais sobre ele também na próxima edição. E aqui começa outro momento interessante. Donald Trump, ao comentar o incidente, declarou que isso foi uma tentativa de assassinato contra ele. Embora o atirador não tenha citado o presidente dos Estados Unidos, afirmou que mirava membros de sua administração. E aqui vem a parte mais interessante. Donald Trump foi lá e se comparou com Abraham Lincoln. Vou citar uma frase interessante dele. Sabe, eu estudei assassinatos. Eles sempre escolhem as pessoas mais influentes, como Abraham Lincoln. Eles não mexem com quem não faz nada de especial. Eu não quero, claro, dizer isso, mas eu fiz muito. Nós fizemos muito.
E essa comparação também levanta certas questões. E agora os teóricos da conspiração também estão vendo algo suspeito aqui. Tipo, será que isso não foi uma encenação e assim por diante? Para aumentar o status do presidente americano. Mas além das próprias declarações de Trump, há um detalhe curioso aqui. É o simbolismo. O fato é que, nesse mesmo lugar, há 45 anos atiraram no 40º presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Lembro que, em 1981, John Hinckley Jr., de 25 anos, atirou 6 vezes. Uma bala ricocheteou na limusine presidencial e atingiu Ronald Reagan sob o braço esquerdo, perfurando o pulmão. Naquele momento, o presidente americano foi internado, operado e teve alta após 12 dias. E agora Donald Trump declara que ele é um presidente tão grandioso assim que constantemente querem matar. Amigos, não se esqueça de se inscrever no canal, porque no próximo episódio, se você perdeu as principais notícias, nós com certeza vamos analisá-las, o que aconteceu e por que isso aconteceu. Ative o sininho e não esqueça de deixar seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.